Vamos retomar o estudo do nosso estatuto. Falamos na aula passada sobre o Código de Menores, a sua evolução, as suas consequências. E agora vamos focar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para muitos infelizes eu digo isso, porque diz que é o Estatuto da Criança e do Aborrecente. Olha, vocês não têm ideia como são marginalizados. É pela mídia, escrita, falada, é pela família, pelos amigos, até mesmo nas escolas, nos postos de saúde. Não é? Por que isso acontece? Porque a adolescência, ela é um momento ímpar na vida de vocês. Aproveitar esses 6 anos que vocês têm é um período muito curto para muita coisa que vai acontecer, em termos de maturação, em termos de desenvolvimento, em termos de formação intelectual, psicológica, física. Há uma transformação absurda. E como vocês demandam nessa faixa etária? Se não houver a percepção do seu interlocutor de que você está nesse processo de formação, vão se valer daquela famosa pecha menor. Menor, moleque. Vão ser tratados de forma discriminatória. Vão ser tratados como pessoas que não têm qualquer direito. Mas vamos ver e vamos entender, a partir de agora, quão direito vocês têm. Quão deveres vocês têm. Porque a cada direito existe um dever. O Estatuto não veio apenas trazer uma capa de proteção. Ele veio trazer a capa de proteção e a responsabilização. Tanto isso é verdade, que quando cometemos um desvio de conduta, o Estado reprime. Quando nós violamos as regras, o Estado reprime. Então, falar, então, entender ou admitir o que se fala por aí, pessoas inescrupulosas, pessoas despreparadas, pessoas que não têm conhecimento, que sequer chegaram a ler o Estatuto, falar, por exemplo, de que vocês, adolescentes, têm muito mais direitos, vocês não têm nenhuma consequência pelo desvio de conduta. É uma mentira. Quando estudarmos o modo específico de ato infracional, vocês vão ver o período curtinho que, na proporção, toda a punição que se receber, ela é maior do que a punição aplicada ao adulto. Venham comigo para a tela. O Código de Menores e o Estatuto. Em 1990, foi promulgado. E chama a atenção com o trabalho de muitas pessoas que não tinham ou não detêm qualquer conhecimento jurídico. Eram pessoas vocacionadas à proteção efetiva de crianças e adolescentes. Ali se colocou, observando a Convenção Internacional do Direito da Criança. Ele disse o que é criança e o que é adolescente. Ponto. Primeiro marco diferencial. Primeiro marco que se colocou para se dizer que, doravante, eu não posso dizer menor. Eu não posso ter essa pecha discriminatória recaindo sobre mim. Ou é criança ou é adolescente. Se diz assim, se falou na televisão num acidente que teve, em que a namorada ainda com seus 17 anos, pilotando o carro com o namorado, ela perdeu o controle, adentrou um condomínio, destruiu um monte de carro, tal. A menor
Espera aí. Vejam, o menor cometeu um homicídio, o menor desrespeitou, o menor foi negado o direito, o menor não teve assistência médica, o menor procurou o posto de saúde e foi sonegado o direito dele ao tratamento, ao acompanhamento médico. A partir de agora, vamos aprender que se não querem nos tratar pelo nome, até pelo desconhecimento, ou eu sou uma criança, ou eu sou um adolescente. Este é o tratamento correto a ser aplicado. Qualquer outro é discriminatório. Você sabia que as escolas não querem garantir esta possibilidade? Vejam muito bem. É possível você, jovem, você, adolescente, buscar a sua escola e pedir você a matrícula? O direito à educação? O direito à saúde? Você sozinho? Diriam, a primeiro momento, não posso, que eu preciso dos meus pais para assinar. Não confunda ratificação com o direito em sua essência. Uma coisa é alguém vir ratificar, abonar o meu pedido, que são os meus pais, o meu guardião, aquele que é o responsável por mim, o meu curador, o meu tutor. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, o direito, ele pertence a quem a ele é deferido. E é deferido a quem? Ao adolescente e à criança. Começou a nascer o quê? O sujeito de direitos. Percebam que começa a colocar na cabecinha das pessoas que doravante o trato é entre elas e o adolescente, entre elas e a criança. Por que isso é importante observar? Porque nós começamos a empoderar aos seus destinatários todos os direitos e as garantias fundamentais ao pleno exercício da dignidade. Ponto. A partir de agora, os senhores poderão vindicar os direitos, mas vamos mostrar que não é atropelando a porta, não é violentando as pessoas que obterei esse direito. Porque quando nós chegamos, às vezes é muito comum, em uma repartição pública, tem lá um cartazinho assim, escrito assim, desacato a servidor público. Poderíamos levar um outro cartazinho e colocar embaixo, abuso de autoridade. Porque quando eu não quero prestar um serviço, eu quero intimidar. Quando eu coloco essa placa, meus queridos, é para intimidar aqueles que vêm buscar o serviço. E se eu não souber os meus direitos, eu vou achar que aquela placa é perfeita. E não o é. Aquela placa é uma forma de mostrar ainda os tempos passados em que eu não podia sequer falar nos meus direitos. Aquele dispositivo que está ali é do Código Penal de 1940. E estão querendo colocar em pleno século XXI aquilo como sendo uma meta, um regramento. Vejam o que eu falei. Não é derrubando a porta, não é violentando e agredindo as pessoas que eu vindico o meu direito. Ao contrário. É fazendo ver que os meus direitos estão sendo sonegados. E vamos aprender como isso vai acontecer. Como é que eu vou fazer com que isso apareça, surja da noite para o dia? E se não surgir
alguém fará surgir. Se houver a resistência, alguém fará com que isso volte ou com isso aconteça. Então, o Estatuto, que tem 27 anos, está aí colocado. Ele veio personificar o adolescente, veio personificar a criança como sujeito de direitos. Ele veio quebrar alguns paradigmas, né? Alguns mitos que foram colocados, que criança e adolescente não pode falar, criança e adolescente não pode pedir, não tem direito algum preservado, né? Veio quebrar aquela história de juizado de menores. Se alguém passar um dia perante a vara da infância do Distrito Federal, ainda lá existe uma placa não, uma coluna muito bonita, feita em mármore, escrito Juizado de Menores, uma relíquia. Aquilo ali ainda tinha que ser como o muro de Berlim, tinha que ter caído, mas persiste como uma lembrança dos tempos escuros. Não houve a ditadura? Também criança e adolescente sofreu a ditadura. Talvez pela forma mais violenta que teve. Porque sequer houve a possibilidade da resistência, até pela sua incapacidade física. Se de um lado a ditadura militar ela criou alguns obstáculos, para criança e adolescente foi muito pior. E aí esses mitos ainda persistem, temos que quebrar. Não há mais ouvir que é algo tão ruim, ouvir ainda a mídia falar o juizado de menores que funciona no local tal. O juizado de menores apreendeu não sei quantas crianças que estavam no baile. Crianças que adentraram a um local proibido, que foram apreendidos pelo comissariado de menores, juizado de menores. Termos ainda, depois de 27 anos, sendo falados pela mídia. Veja que a insistência neste equívoco só existe porque nós ainda não estamos fazendo com que os nossos direitos sejam preservados. Nós não estamos batendo firme na necessidade de se garantir esses direitos. Veja que ele veio colocar um fim à história da FEBEM. A FEBEM, que era um depósito humano. Vou contar uma pequena historinha para vocês. Quando eu contava com meus 14 anos, e já vai um longo tempo, o meu pai tinha se aposentado e surgiu para ele uma possibilidade, como complementação de renda, trabalhar exatamente numa FEBEM que funcionava numa cidadezinha vizinha à minha cidade natal. E ali se oferecia uma quantidade de benefícios para os trabalhadores ímpar. Casa, alimentação, a escola para todos os filhos na própria unidade da FEBEM, que era um ensino de qualidade, porém, nem todos tinham esse direito, nem todos os internos podiam frequentar esta escola. E o meu pai, naquele afã de tentar modificar ou de tentar levar alguma coisa, assumiu. Ele não durou 3 meses no sistema. Por quê? Ele não concordava com as violências que eram feitas com aqueles adolescentes que ali estavam. Muitos eram órfãos, muitos estavam abandonados, muitos estavam ali relegados pela sociedade. Mas a sociedade cruel que o era e ainda o é, entende que levar ou colocar esses adolescentes naquele espaço era uma forma de proteção. Nunca foi e não será.
Por quê, meus queridos amigos? Porque eu preciso respeitar a dignidade humana. E presídio e depósito humano nunca vai resgatar ou preservar a dignidade de uma pessoa. Muito menos de uma criança. Muito menos de um adolescente que está precisando de um apoio, de um suporte. E ali se colocava. E aí se quebrou. Vamos mudar o nome. Foi o primeiro passo. Tira-se FEBEM. E se coloca uma outra forma, dá-se uma outra denominação. Mas no primeiro momento só mudou o nome. A roupagem continuou a mesma. Trocando em miúdos, depósito de FEBEM, depósito para instituição de acolhimento, depósito para unidade de internação, e assim foi. E assim o é até os dias atuais. A sociedade ainda comunga da tese de que adolescente infrator preso é adolescente bom. Bom infrator é aquele que está preso. Criança que está acolhida em instituição de acolhimento é melhor do que estar nas ruas, é melhor do que estar na sua família, que é uma família pobre. Acham que depois que você coloca por baixo do cobertor, tudo bem. Tira dos olhos, invisibiliza da sociedade esses fatos. E aí fica tudo tranquilo. Se eu passar na rua, não tiver ninguém me incomodando, vendendo picolé ou uma balinha, ótimo. A sociedade admite, aceita essa situação. O trabalho forçado também ficou vedado. Venham comigo para a tela. O trabalho forçado, que era perfeitamente possível, era perfeitamente tolerado num passado não tão distante, ficou simplesmente proibido. Hoje o trabalho infantil é proibido. E esse tema será uma abordagem no segundo momento, quando nós viermos para a nossa próxima aula.